Hello my friends, our English class today is about genitive case or possessive case, o uso do apóstrofo S no sujeito para indicar posse. Lembrando que em português nós usamos o nome caso possessivo, em inglês eles usam caso genitivo ou caso possessivo, às vezes dando diferença se está falando de um objeto ou de alguém da família, por exemplo. Se estiver falando de generation, de gerações, a gente usa genitive case. Está falando de posse de objetos, possessive case. Mas a regra gramatical é a mesma, né? The rule is the same. É usar o apóstrofo S na pessoa que é considerado proprietário. Não obrigatoriamente, se for da família, por exemplo. Meu irmão é alto. My brother is. Então, brother não é meu, mas eu posso usar o pronome possessivo. Let's start with now. Vamos iniciar. The genitive case, ou caso possessivo, utilizado para demonstrar posse, ou seja, para declarar que um sujeito possui algo. Para isso, faz necessário o acréscimo de um apóstrofo mais a letra S ao substantivo. Em inglês, esse apóstrofo S ele pode significar coisas diferentes. Depois do sujeito vier um apóstrofo S e vier um adjetivo, ele normalmente vai ser o verbo to be. Por exemplo, se eu quiser falar que Mary é bonita, Mary's beautiful. Então se eu colocar um adjetivo depois do apóstrofo S, não é caso possessivo nem caso genitivo. This is Mary's book. Este é o livro de Mary, da Mary ou de Mary. Lembrando que quando a gente trabalha com objetos, é comum trabalhar com o nome de caso possessivo. Quando for com pessoas, a gente vai dizer caso genitivo, certo? Mais ou menos essa seria a diferença. Não obrigatoriamente, mas é o que se aproxima. Exemplos, então. This is Mary's book. That is Susan's car. Those are Ted's boots. Note que o objeto que está sendo falado depois do apóstrofo S pertence à pessoa que está sendo falada. Então, este é o livro de Mary, aquele é o carro da Susan e aquelas são as botas do Ted. Observe. É importante notar que quando o substantivo já termina com a letra S, não é necessário acrescentar o apóstrofo S. Acrescenta-se apenas o apóstrofo. Outra coisa que é comum a gente encontrar no idioma inglês é o uso do sujeito apenas com apóstrofo. Isso indica que o que vem depois também pertence a essa pessoa. Nesse sentido, a gente não precisa colocar outro S. Okay? Então, Chris' apartment is very huge. Charles' father is so strict. The girls' backpacks are pink. Então, aqui o apartamento de Chris é muito grande, imenso. Nós temos um exemplo típico aqui do que chamamos de caso genitivo. O pai de Charles. Então, como tem um membro da família, a gente pode utilizar o nome caso genitivo tranquilamente. The girls' backpack are pink. Então, note também que as garotas já termina com S e você acrescenta apenas o apóstrofo. Esse nome ele pode ser o nome próprio, o nome da pessoa já com S, ou pode ser um nome que está no plural, terminado com S. Você não vai precisar colocar outra letra S. Quando há dois ou mais possuidores de um mesmo objeto, nós devemos acrescentar o apóstrofo mais a letra S apenas no último possuidor. Lembrando que isso aqui não é assim, um apóstrofo. Mary and Tom's daughter, Susan, is really smart. A filha de Mary e Tom, Susan, é muito esperta. Então, Susan é a filha dos dois. Então, não precisa colocar Mary's and Tom's daughter. Quando uma coisa que está sendo falada pertence a mais de uma pessoa, a gente coloca o apóstrofo S somente no que está mais próximo ao objeto, a pessoa que está sendo falada. No caso aqui, a palavra filha, caso genitivo. A filha de Tom e Mary, a filha de Mary e Tom. Certo? Não precisa colocar o apóstrofo S nos dois. Bob and Jack's bedroom is a mess. A mesma coisa. O quarto pertence a Jack e pertence a Bob. Duas pessoas que dividem o mesmo quarto. Não precisa colocar o apóstrofo S nos dois. Apenas no que estiver mais próximo
na escrita do nome do objeto. Jack and Jill's videogame is on the floor. Um videogame também que é compartilhado por duas pessoas. Então ele apóstrofo S apenas perto do nome do objeto que está sendo falado. Quando houver dois possuidores de duas ou mais coisas possuídas, nós usamos o apóstrofo S para todos os possuidores. A diferença do slide anterior é que agora o que está sendo falado ele vai ser diferente para as duas pessoas. Então aqui eu tenho, por exemplo, filhas. As filhas de Carol e de Susan. Carol's and Susan's daughters study at the same college. Então, nesse caso, tanto Carol quanto Susan têm filha, no caso, filhas. Pode ser uma, pode ser mais. Então, não é a mesma filha das duas. Então, a filha de Susan e a filha de Carol, para a gente não fazer assim, porque poderia ser separado. Carol's daughter and Susan's daughter study at the same college. Para não fazer essa separação, a gente usa o sujeito aqui que pertence às duas pessoas no plural e coloca apóstrofo S nos dois. Segundo exemplo. Tom's and Sam's offices are on that building. Falando agora sobre escritórios, cada um, Tom e Sam, eles têm um escritório, mas estão localizados no mesmo prédio. Isso não é um complemento da frase, não é obrigatório que eles estejam no mesmo local. Mas o que tem que saber aqui é que essa palavra office, ela tem que estar no plural, porque cada um tem o seu. Tom's office and Sam's office are on that building. Aí, para não fazer office duas vezes, Tom's and Sam's offices are on that building. Antigamente ensinava-se que o caso genitivo deveria ser usado apenas com pessoas e animais. Hoje a gente sabe que pode usar com tudo, com corpos celestes, mundo, período de tempo, país, empresas e outros. Antigamente, por exemplo, aqui são apóstrofos, não é essa aspa, ok, gente? O apóstrofo é o vírgulazinho ao contrário. Então, today's paper, o jornal de hoje. Antigamente a gente ia colocar the paper of today. Então já está mais comum utilizar o apóstrofo S. Lembrando que é desse modelo aqui, onde está ao contrário é assim. Ó. Aqui está ao contrário, aqui está ao contrário, aqui está certo, aqui está certo, aqui está errado e aqui está errado. Today's paper, the company's president, Brazil's economy, the world's climate, Saturn's rings, the Earth's atmosphere, and hour's work, last night's party, last week's meeting, tomorrow's test. Para todas as situações que você quiser colocar a palavra de, no sentido de pertencer a alguém, a gente pode usar o apóstrofo S em inglês. Antigamente isso não poderia ser feito. Por exemplo, os anéis de Saturno teriam que ser the rings of Saturn. Mas agora a gente já pode alterar. Quando eu falar agora é de um tempo para cá. Quando o possuidor estiver no plural, a gente vai usar aquele mesmo exemplo lá do começo dos slides, que é colocar o apóstrofo apenas depois do sujeito, depois do S. Não precisa de outro S. Então, se você tem, volta. Se você tem the boy's grandma, a avó dos garotos. The computer's wires, os fios do computador. The worker's timetable, o horário dos trabalhadores. E the bird's nest, os ninhos dos passarinhos. Observe que não precisa colocar the birdses, colocar outro S, já que a palavra já está no plural. Se o nome for de algum personagem clássico da mitologia, filosofia ou bíblia, então é melhor falar assim. Então, observe que são casos à parte, casos especiais. The Miracles of Jesus é mais apropriado que Jesus Miracles. The Works of Herodotus é mais apropriado que Herodotus Works. The 13 Works of Hercules, mais apropriado que Hercules 13 Works. The Laws of Moses, as leis de Moisés, é mais apropriado que Moses Laws. Certo? Mas não quer dizer que se você colocar a pessoa com quem você estiver falando, não vai entender. Vocês têm para as questões de 1 a 3, passar para o inglês, sapato Jameson marrom, James, shoes, are brown,
Aí você vai fazer o restante. A força de ar é insuportável, os raios do sol são bons e assim por diante. Ok? Tem umas coisas para vocês praticarem. Passo para o inglês. A força de ar é insuperável. Have you seen those? Qual completa. Escreva em inglês sapatilhas marrons. É só para vocês não ficar, para entender como é que se faz. Alright? Essa foi. Sim, tem mais uma explicação. Deixa eu voltar um slide. Quando a gente trabalha com esse tipo de sentença. Se você está em casa e quer dizer que vai para a casa da sua avó, você pode dizer assim, ó, I'm going to grandma's. Eu vou pegar a palavra grandma, vou colocar o apóstrofo S, grandma's. Então eu vou lá em vó. A gente tem essa mania de usar. Eu vou lá em vó, ou vou lá em mãe, vou lá fulano de tal. A gente vai usar, vou na casa do amigo. O nome do amigo é John. Então, vou lá em John, em inglês. I go in John's. Aí eu tenho que colocar o apóstrofo S. Certo? Essa foi nossa aula de hoje. See you then. Bye bye. Rugs for you. Stay well. Fiquem bem.